Olá! Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai explorar uma ideia que é, no mínimo, desconfortável, quase uma superstição. A noção de que as emoções e principalmente o azar podem ser contagiosos. A fonte que a gente analisa sugere que algumas pessoas simplesmente carregam o caos com elas e chegar perto demais pode ser bem perigoso. Alguém já parou para pensar nisso? Por que certas pessoas parecem que pulam de uma crise para outra, deixando um rastro de confusão por onde passam? A lei que a gente vai analisar hoje sugere que isso pode ser muito mais do que só má sorte. E para a gente entender essa dinâmica na prática, vamos dar uma olhada na vida de uma figura histórica simplesmente fascinante, Lola Montes. A história dela é um verdadeiro quebra-cabeça de glamour, de ambição e, claro, de um rastro de ruína que é difícil de explicar. Vamos começar pelo padrão destrutivo que parecia seguir a Lola, ou melhor, que ela mesma parecia criar ao redor de si. A vida dela foi marcada por uma série de catástrofes que atingiram em cheio as pessoas que mais se aproximaram dela. Olha só a velocidade e a gravidade disso aqui. Não eram probleminhas, não. Um jornalista promissor, morto. Um rei forçado a largar o trono. Um oficial, carreira e vida destruídas. Um marido que morre consumido pela depressão. O padrão é bem claro e, sinceramente, bem assustador. O caso da Baviera é o exemplo perfeito da escala desse caos. A Lola não causou só um drama pessoal, entende? A influência dela desestabilizou um reino inteiro. A personalidade intensa e a instabilidade interna dela se projetaram para fora, inflamando a política e a sociedade da Baviera até o ponto de tudo quebrar. Então, qual é a do mistério de Lola Montes? É aqui que a análise sai um pouco da história para entrar na teoria, apresentando o princípio central dessa lei: o contágio emocional e de infortúnio. A fonte dá um nome para esse padrão, o infeccioso. É muito importante notar que isso aqui não tem nada a ver com o gênero, tá? Tem a ver com um tipo de personalidade. É alguém cuja bagunça interna é tão forte que transborda, afetando todo o ambiente e as pessoas ao redor, atraindo desastre como se fosse um imã. Essa frase resume a ideia de um jeito poderoso. Pensa bem. É como um vírus. A instabilidade emocional pode se espalhar de forma silenciosa. A pessoa se vê, aos poucos, envolvida em dramas, sente as próprias emoções e até a sorte mudarem sem nem perceber de onde veio a infecção. E aqui está o pulo do gato, a grande armadilha. Essas personalidades raramente parecem ser a causa dos próprios problemas. Elas se colocam como vítimas das circunstâncias, o que desperta simpatia e uma vontade de ajudar. E é justamente essa vontade de salvar a outra pessoa que acaba nos prendendo na teia dela. Certo. Se o perigo é tão sutil, como é que dá para se proteger? A análise oferece umas ferramentas bem práticas para a gente reconhecer esses padrões antes que seja tarde demais. Vamos ver como identificar os sinais. Estes são os sinais para a gente ficar de olho. Não se trata de um único evento ruim, mas de um padrão que se repete ao longo da vida. Um passado cheio de caos, relacionamentos que sempre acabam mal, trocas constantes de emprego e, o mais importante, uma narrativa onde a culpa nunca é da pessoa. E é fundamental entender que essa dinâmica não acontece só em relacionamentos amorosos, de jeito nenhum. A fonte usa o exemplo de Cássio e Bruto para mostrar como a amargura e a inveja de Cássio infectaram o julgamento de Bruto, levando-o a entrar numa conspiração que destruiu a ele mesmo e a república que ele queria salvar. Mas olha que interessante, a lei não é só sobre evitar o lado negativo. Ela tem um outro lado, um lado positivo e bem proativo. Se a infelicidade é contagiosa, a felicidade, a sorte e as boas qualidades também são. Este slide mostra um contraste muito claro. De um lado, o infeccioso, que suga a energia e atrai problema. Do outro, o afortunado, que parece gerar prosperidade, bom humor, prazer. A escolha de com quem a gente se associa vira então uma ferramenta estratégica. Napoleão é um exemplo fascinante disso. Ele, que tinha uma origem mais humilde, reconheceu a elegância e inteligência do Talleyrand. Ele o manteve por perto não só pelas habilidades políticas, mas para literalmente absorver suas qualidades, para se polir através dessa associação. É o princípio do contágio usado de forma consciente e positiva. Ok, então, depois de identificar um infeccioso, o que fazer? A fonte é bem direta e, digamos, inflexível sobre qual estratégia seguir. A recomendação é uma só, e é drástica: quarentena. Não tem meio termo, não tem negociação, nem tentativa de consertar a pessoa. A única ação segura é o distanciamento total. E as regras dessa quarentena são absolutas. Tentar argumentar ou tentar ajudar é exatamente o que nos puxa para dentro do redemoinho.
A lógica é que a instabilidade deles é profunda demais para ser curada por uma influência de fora. Mas a nossa estabilidade, essa sim pode ser facilmente abalada pela deles. Essa citação de Baltasar Graciani resume de forma brilhante a sabedoria defensiva dessa lei. É um lembrete bem duro de que a compaixão, quando vai para o lado errado, pode levar à nossa própria destruição. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta para refletir. Não se trata de julgar, mas de reconhecer padrões e seus efeitos. As pessoas com quem a gente se associa moldam nossas emoções, nosso jeito de pensar e até a nossa sorte. A questão que fica, então, é: quem está nos influenciando e em que direção?